A França parece estar cansada. Em menos de um ano já trocou 3 primeiros ministros. Primeiro foi o Michel Barnier, que durou apenas 3 meses, derrubado ao propor cortes orçamentários. Depois foi François Bayrou, que apresentou um plano de ajuste de 44 bilhões de euros, que previa até acabar com os feriados nacionais e acabou caindo sobre vaias. E a passagem de Sébastien Lecornu foi ainda mais constrangedora. O governo dele não durou nem 24 horas. Criticados por aliados e também a oposição. Lecornu ele apresentou sua renúncia antes mesmo de começar a trabalhar. E para entender como o país chegou a esse ponto, é preciso voltar em 2017, quando Emmanuel Macron foi eleito presidente e prometeu renovar a política francesa, quebrando a divisão histórica entre esquerda e direita. Além disso, tem um artigo na Constituição que vai ficar muito famoso nesse vídeo, o artigo 49.3, que é um spoilerzinho também nesse vídeo. Mas antes de começarmos, seja bem-vindo a mais um Segunda Dia de Crise, o programa da UVP Capital, onde falamos dos dilemas da economia, da política e também da sociedade, e claro, como tudo isso bate direto nos seus investimentos. Então, começando em meados de 2015 e 2016, a política tradicional francesa estava em crise, desgastada por escândalos, pela economia enfraquecida e também pela falta de confiança da população. Os dois partidos que dominaram o poder por décadas, tanto socialistas e também republicanos, já não tinham força e nem credibilidade. O país queria algo diferente, alguém que simbolizasse uma mudança real, mas sem cair nos extremos. Foi nesse cenário que apareceu Emmanuel Macron, um jovem pouco conhecido fora dos bastidores políticos e econômicos, mas que logo se tornaria símbolo dessa renovação. Em 2016, Macron, até então ministro da Economia, Indústria e Digital, criou o movimento El Marche, que depois se transformou em um partido político. A proposta era direta: seguir em frente e deixar para trás o velho mundo da política francesa. O nome e o slogan refletiam o desejo de renovação de uma geração que não se via nem na esquerda tradicional e nem na direita conservadora. A campanha na época ganhou força rapidamente. Macron se apresentou como um político moderno, pró-Europa e também favorável à globalização, mas com uma postura pragmática nas questões econômicas. Na época, sua juventude, porque ele tinha apenas 39 anos, simbolizava também um contraste claro entre os políticos tradicionais. Mas o que realmente o destacava era a sua habilidade de comunicação, porque o Macron conseguia adaptar o discurso conforme o público. Ele falava em reformas e competitividade com os empresários, em inovação e futuro com os mais jovens e em segurança e estabilidade na classe média. Na época, ele parecia entender o que cada grupo queria ouvir e isso transformou em um fenômeno político num país cansado das velhas promessas. E a narrativa foi tão bem construída que ele conseguiu se apresentar, entre aspas, como o candidato da esperança, mesmo sem nunca ter disputado uma eleição antes. Para a imprensa internacional, ele era um prodígio. Para o eleitorado francês, era a chance de sair do impasse. E a vitória veio em 2017 no segundo turno contra Marine Le Pen, com impressionantes 66% dos votos. Emmanuel Macron se tornou o mais jovem presidente da história da França. No dia seguinte às eleições, as capas dos jornais já estampavam sua imagem com títulos: "A França ousa", "A mudança agora", "A vitória de renovação". O entusiasmo era o tamanho que a revista norte-americana Times colocou o Macron na capa e chamou do próximo líder da Europa. E naquele momento, parecia que nada poderia detê-lo. A vitória do Macron tinha um peso que ia muito além das fronteiras francesas. Pouco tempo depois de assumir, ele foi recebido em Berlim, que é a capital da Alemanha, pela chanceler Angela Merkel, que na época era a figura mais influente da União Europeia, reforçando a ideia de que a França voltava a ter protagonismo no bloco. Poucos dias depois, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um encontro que simbolizava um choque de estilos. De um lado, um jovem europeu defensor da globalização e do outro, o bilionário americano com uma agenda América em primeiro lugar. E na época, o aperto de mão entre o Macron e o Donald Trump virou manchete no mundo inteiro, porque se transformou num símbolo de resistência da Europa, porque imaginava a ideia de que teria alianças ali entre os Estados Unidos junto com a França. E no início do seu mandato, o Macron queria se posicionar como um presidente acima da velha disputa política, distante ali das brigas entre a esquerda e a direita que marcaram a França por décadas. A sua intenção era mostrar autoridade e independência, conduzindo o país com uma visão mais ampla, focada em resultados e na reconstrução da confiança e também na figura presidencial. Ele buscava romper a imagem de presidentes presos a partidos e ideologias, tentando se colocar como um líder técnico e racional, capaz de equilibrar reformas econômicas com estabilidade institucional. Era uma postura ambiciosa e, em muitos aspectos, uma tentativa de redefinir o papel do presidente francês para o século XXI. E por muito tempo parecia funcionar, porque a sua popularidade no verão de 2017 beirava os 60%. Havia um clima de euforia no ar. As bolsas reagiram bem e os investidores internacionais acreditavam na agenda reformista e a França parecia disposta a se modernizar, porque Macron ainda contava com a maioria absoluta na Assembleia Nacional, conquistada nas eleições de junho. Ele tinha poder, capital político e apoio popular para implementar as mudanças. Mas os primeiros desgastes vieram rápido. A agenda econômica de Macron, voltada para liberalizar o mercado de trabalho, reformar a previdência e reduzir os impostos sobre fortunas, gerou resistência imediata. Suas primeiras medidas foram vistas como
favoráveis às elites, em especial a reforma fiscal, que substituiu o imposto solidário sobre as fortunas por um tributo apenas sobre imóveis. Na prática, os mais ricos deixaram de pagar bilhões em impostos. Essa decisão rendeu a Macron o apelido, entre aspas, de presidente dos ricos. E em setembro de 2017 veio a reforma trabalhista. O governo argumentava que era preciso flexibilizar as regras, facilitar as contratações e demissões para dinamizar a economia. Mas para os sindicatos e trabalhadores soava como um ataque direto aos direitos históricos. Então na época teve greves que se espalhavam. Tanto universidades também foram ocupadas e o país viveu um outono marcado por manifestações massivas. Ainda assim, Macron conseguiu aprovar a medida. E a oposição se fortaleceu com a narrativa de que o presidente governava para os privilegiados. E para piorar, também começaram os tropeços na comunicação. Em um episódio amplamente noticiado, Macron disse a um jovem desempregado na época que se ele procurasse um emprego, ele arrumaria um trabalho facilmente, como garçom, por exemplo. E a frase soou como alguém arrogante e reforçou a imagem de um presidente distante da realidade da população. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa. Eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar, qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. E no cenário internacional, Macron também enfrentava várias dificuldades. Na época, ele tentou defender o acordo nuclear do Irã diante da ofensiva de Donald Trump para retirá-lo. Ele tentou também liderar reformas de integração da União Europeia, propondo um ministro das Finanças único e uma maior harmonização fiscal. Mas essa proposta não pegou bem na prática. Além disso, houve avanço dos populistas nacionalistas como Viktor Orbán, na Hungria, e Matteo Salvini, na Itália, e o enfraquecimento da Angela Merkel reduzir o seu espaço de manobra. Outro fator que prejudicou muito a imagem do Macron veio no caso Benaria. Em julho de 2018, surgiram imagens de Alexandre Benaria, chefe de segurança do presidente, agredindo manifestantes durante um protesto em Paris. O problema não foi só a violência, mas também a tentativa do governo de encobrir o caso, minimizar os fatos e proteger um aliado próximo. Para muita gente, aquilo mostrou que Macron não era tão diferente dos seus antecessores, que também prometia renovação, mas se envolvia em práticas típicas do velho mundo político. O impacto na época foi enorme, e a promessa de transparência se desfez, e a popularidade do Macron também despencou. Em julho de 2017, ele tinha 60% de aprovação. Em setembro de 2018, esse número caiu para apenas 28%. E uma grande queda, ainda mais acentuada em comparação com François Hollande e Nicolas Sarkozy, nos primeiros anos dos seus mandatos. E o desgaste não se limitava à política. Na economia, os resultados também estavam decepcionando. O desemprego, que havia caído de 9,1%, voltou a subir, chegando a 9,3% em agosto de 2018. E a previsão do crescimento do PIB caiu de 1,9% para 1,7%, abaixo dos 2,2% registrados no ano anterior, no caso ali 2016. E para um governo que havia prometido dinamismo e prosperidade, o clima era de frustração. Além disso, figuras-chave começaram a abandonar o barco. O ministro do Meio Ambiente, Nicolas Hullet, um dos nomes mais populares do governo, renunciou alegando que a prática não correspondia ao discurso, especialmente em temas ambientais. Logo depois, Gerard Colomb, ministro do Interior e aliado importante, também deixou o cargo, criticando a falta de humildade do presidente. As saídas do governo trouxe uma nova remodelação ministerial. Para o público, Macron já não era visto como excepcional, mas sim como apenas mais um presidente. Nas palavras do pesquisador Jérôme Fourquet, a magia de Macron se foi. Ele é visto como algo normal agora, apenas outro presidente. Então foi uma das frases também que ficou bem famosa nessa época. E se os 2 primeiros anos de Macron no poder já tinham mostrado que a lua de mel com o povo francês seria curta, o que viria a seguir deixaria claro que o jovem prodígio da política enfrentaria uma tempestade inédita. Porque em 2018 o país mergulhou em uma revolta que não apenas abalaria o governo, mas ia também redefinir as relações entre Estado e a sociedade, o movimento dos coletes amarelos. E o estopim parecia simples, o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Para Macron era parte da sua agenda ambiental, uma forma de reduzir o consumo de energia fóssil e acelerar a transição energética. Mas para a população mais vulnerável e para a classe média que dependia do carro diariamente, a medida foi recebida com grande insatisfação. Rapidamente, motoristas e trabalhadores comuns passaram a vestir coletes de sinalização amarela, obrigatórios em todos os carros franceses, e a se reunir em bloqueios de estradas, praças e, em seguida, grandes
grandes cidades. O que começou com um protesto contra o preço da gasolina, na verdade virou um movimento generalizado contra a desigualdade, o aumento do custo de vida e, sobretudo, contra Macron. Nas ruas, os cartazes diziam: presidente dos ricos, Macron, demita-se, o povo não aguenta mais. E o movimento dos coletes amarelos não era organizado por sindicato ou partido, era difuso, espontâneo e por isso mesmo mais difícil de conter, porque ele reunia desempregados, trabalhadores rurais, funcionários públicos, autônomos e também pequenos comerciantes, gente que se sentia esquecida pela globalização, pelas elites de Paris e pelas políticas de austeridade fiscal. E sua popularidade, já abalada pelo caso de Ben Ali, despencou ainda mais. Pesquisas na época mostraram que ele tinha menos de 25% de aprovação, uma das mais baixas da história para um presidente no início de mandato. Pressionado, Macron tentou recuar. Na época ele anunciou a suspensão do aumento dos combustíveis e lançou, entre aspas, a grande debate nacional, um ciclo de reuniões pelo país para ouvir diretamente a população. Na época foi um gesto até de humildade forçada, mas não suficiente para apagar a imagem de um líder arrogante e distante. E não foi apenas na política doméstica que Macron colecionou dificuldade. No cenário internacional, apesar do entusiasmo inicial, a sua tentativa de projetar como líder europeu também esbarrava em resistência. A parceria com a Angela Merkel mesmo enfraqueceu à medida que a chanceler alemã perdia força dentro de casa. Na Itália, Matteo Salvini surfava a onda anti-imigração, que divergia muito com o discurso pró-Europa que o Macron defendia bastante. E no leste europeu, Viktor Orbán desafiava diretamente os valores liberais que o presidente francês também defendia. E em 2020, a pandemia do Covid-19 adicionou uma nova camada de crise na França, porque o Macron ele adotou as medidas de confinamento, criou pacotes de ajuda econômica e tentou equilibrar a saúde junto com a economia. Na época, houve um momento de apoio popular, que especialmente ali no início, quando ele prometeu que ninguém ficaria para trás. Mas com o tempo, a lentidão na vacinação e as restrições prolongadas geravam um novo desgaste. Grupos anti-vacina e setores já contrários ao presidente aproveitaram esse momento para ampliar a contestação, deixando claro que seu prestígio estava começando a enfraquecer. A perda da maioria da Assembleia Nacional tornou também a governabilidade ainda mais difícil. Para aprovar reformas, Macron passou a depender de negociações exaustivas e muitas vezes de decretos constitucionais como o artigo 49.3, aquele mesmo que eu tinha falado lá no início do vídeo que foi muito famoso. E agora eu vou explicar para vocês por que ele ficou muito famoso, principalmente agora nessa segunda administração do Macron. Porque esse artigo, ele permite a aprovação de leis sem votação parlamentar. Ou seja, esse recurso é visto como antidemocrático por muitos, porque só aumentou ainda mais a raiva popular, mostrando que o seu desgaste político só aprofundava. Então imagina só, é meio complexo esse artigo, principalmente em uma sociedade democrática. E quando chegaram as eleições presidenciais de 2022, veio o grande teste. O Macron, na época, ele conseguiu chegar no segundo turno novamente contra a Marine Le Pen, repetindo o duelo de 2017, mas o clima era outro. Se a primeira vitória ele simbolizava esperança, agora representava para muitos o mal menor, diante da extrema-direita. E a vitória veio, mas de forma mais apertada, refletindo o seu desgaste ao longo do mandato. O segundo mandato de Macron começou enfraquecido. O parlamento estava dividido e ele enfrentava oposição tanto da direita radical como também da esquerda radical. Macron já não era mais o futuro promissor da França. Agora ele tinha a difícil missão de governar um país polarizado, cansado de austeridade fiscal e cada vez mais impaciente com as elites políticas. Se os primeiros 5 anos de Macron foram turbulentos, os seguintes seriam ainda piores, porque o que veio depois mostrou que a França estava enfrentando uma era de ingovernabilidade marcada pela ascensão de dois extremos e também pelo colapso de vários primeiros ministros pelo enfraquecimento definitivo do macronismo. O primeiro movimento de Macron, chamado Juntos, perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Pela primeira vez em décadas, um presidente francês não tinha condições de governar sem buscar alianças. Isso obrigou Macron a negociar com republicanos e também com socialistas em votações pontuais. E para contornar a situação, ele passou a usar novamente, de forma repetida, o artigo 49.3 da Constituição, que permite aprovar leis sem votação parlamentar. Bom, de forma legal é importante, mas na parte popular nem tanto. Cada vez que ele recorria a esse dispositivo, aumentava a percepção de que ele governava contra a vontade popular. Foi nesse clima que, em 2023, o presidente decidiu bancar sua proposta mais polêmica, a reforma da Previdência. A idade mínima de aposentadoria subiria de 62 anos para 64 anos, e Macron apresentava a medida como indispensável para equilibrar as contas públicas e salvar o sistema previdenciário. Vale ressaltar que hoje o parlamento da França, a gente tem que pensar ele de 3 formas. Existe a esquerda, existe a direita e existe a base governista do Macron. Então imagina, é 30% de cada lado, então fica muito pulverizado, além de você não conseguir ter
manter uma estabilidade governamental. E na época da proposta da Previdência Social, por mais que ela fosse tão importante do ponto de vista fiscal do país, para a maioria dos franceses aquilo era a prova de que o presidente estava disposto a sacrificar os trabalhadores em nome da austeridade fiscal. E como o povo já estava extremamente insatisfeito, ainda vem com essa proposta de austeridade fiscal, vieram greves gerais que paralisaram trens, metrôs, escolas e também hospitais. Na época, milhões de pessoas protestaram em todo o país. Em Paris, por exemplo, as manifestações se repetiam semana após semana, com passeatas, barricadas e confrontos com a polícia. E Macron não recuou. Ele usou novamente o artigo 49.3 da Constituição e aprovou a reforma sem voto parlamentar. Olha o tanto que era complexo nesse momento. Juridicamente, ele venceu, mas politicamente ele perdeu, porque o estopim de todo esse desgaste viria agora no ano passado, em 2024. E após mais uma derrota para a extrema-direita nas eleições europeias, Macron tomou uma decisão extremamente arriscada. Ele dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições legislativas antecipadas. A aposta era clara: forçar o eleitorado a escolher entre a responsabilidade do centro ou o salto no escuro dos extremos. Mas a jogada terminou em desastre. No segundo turno, realizado em julho de 2024, a participação foi histórica. 67% dos franceses foram às urnas, o maior índice em mais de 40 anos. O resultado, porém, foi duro para o Macron. A nova Frente Popular, coalizão de esquerda que uniu socialistas, ecologistas, comunistas e a França insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, conquistou 182 cadeiras e se tornou o maior bloco do parlamento. E o bloco Juntos de Macron ficou em segundo lugar, com 168 cadeiras. E o reagrupamento nacional de Marine Le Pen e Jordan Bardella alcançou um feito histórico, 143 assentos, maior que o dobro da legislatura anterior. Nenhum grupo conseguiu a maioria absoluta. E o impacto foi imediato, porque Gabriel Attal, o primeiro-ministro na época, renunciou na mesma noite. Jean-Luc Mélenchon subiu ao palanque em Paris e exigiu que Macron nomeasse um premier da nova Frente Popular. Já Bardella comemorava o maior avanço da extrema-direita em toda a história francesa, embora sem chegar ao governo. E Marine Le Pen resumiu o espírito do momento: a maré está subindo, dessa vez não foi suficiente, mas é apenas questão de tempo, entre aspas, que ela falou naquele momento. E o parlamento então ficou completamente rachado em três blocos: a esquerda radical, o centro macronista e a extrema-direita com Marine Le Pen também. Nenhum deles estavam dispostos a cooperar. E o resultado? Paralisia legislativa total. Sem saída, Macron tentou manter a engrenagem governamental funcionando com sucessivos primeiros ministros, mas todos fracassaram. E em menos de 2 anos, com toda essa bagunça, a França teve 5 primeiros ministros. O país que Charles de Gaulle quis estabilizar com a Quinta República virou motivo de piada internacional. Os jornais italianos na época, sim, os italianos, acostumados a governo de curta duração, ironizaram, porque eles falam o seguinte: olha, a França nos superou em instabilidade. O que era apenas impensável virou realidade, porque a França era agora sinônimo de ingovernabilidade na Europa. E no plano econômico, o buraco só cresce, porque a dívida pública já ultrapassa 3 trilhões de euros e significa algo em torno de 114% de tudo que a França produz, que é a dívida líquida ali, ou dívida bruta sobre PIB. Só em juros, o país gasta cerca de 67 bilhões de euros, mais do que qualquer ministério, exceto ali o que gasta com educação e defesa. E como se não bastasse, a agência Fitch rebaixou a nota de crédito francesa, tornando cada novo empréstimo ainda mais caro. Mas o problema não é só a dívida. A França, que mesmo sendo a segunda maior economia da União Europeia, tem perdido terreno em setores estratégicos, ficou para trás em tecnologia, perdeu competitividade na indústria e hoje se apoia quase exclusivamente em áreas como luxo, varejo e serviço. Além disso, existe um contraste duro. Enquanto a Alemanha e até economias menores como Estônia e Polônia apostam em inovação e indústria, Paris mantém a força nos perfumes, nas bolsas e nas redes de varejo. Diante desse cenário, pela primeira vez, economistas passaram a admitir em público: se nada mudar, a França pode ter que bater na porta do Banco Central Europeu ou até mesmo no FMI. Então, pegando toda essa conclusão, em 2025 a França chega cansada, endividada, dividida, com um presidente encurralado. O macronismo, que em 2017 prometia superar as velhas brigas entre esquerda e direita, acabou virando um sinônimo de crise. Hoje a França é basicamente assim, um país que já foi exemplo de estabilidade e democracia na Europa, mas que agora parece instável. E fazendo uma projeção olhando ali para 2027, há medo do que pode acontecer, e a sensação é de que o macronismo pode estar chegando ao fim. E se você curtiu esse vídeo e entendeu um pouco mais sobre a situação da França, a gente até fez um vídeo um pouquinho mais longo para você entender também os detalhes, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que você acha que precisa desse conteúdo. Então um abraço, até semana que vem, fui, valeu!